Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 29 de outubro, e estamos começando mais um RP Notícias. Vocês acompanham o nosso programa pelas nossas redes sociais e aqui pela TV Rio Preto, canal 7 da NET. Comente, curte, compartilhe, deixe a sua sugestão de pauta, porque a sua participação é muito importante para nós. Nós estamos aqui até 12h30 e o RP Notícias está no ar. E a gente começa o RP Notícias dessa segunda-feira com as principais notícias do fim de semana. 2 casos de crime de boca de urna foram registrados na região. O primeiro caso foi em Badibacite, quando um funcionário da Justiça Eleitoral denunciou o ex-prefeito da cidade, José Tobardini, depois de ver ele em frente a um local de votação com uma sacola. Quando a polícia militar chegou, o ex-prefeito já estava sem a sacola. Ainda assim, ele foi conduzido até a delegacia, prestou esclarecimentos e foi liberado. O outro caso foi em Aspásia, região de Jales. Uma pessoa foi detida pela Polícia Federal durante a madrugada de domingo, um pouco antes do horário de votação. Os materiais de panfletagem de campanha eleitoral foram apreendidos e depois de ouvida a pessoa foi liberada. E também tivemos 2 casos de violência contra idosos aqui na região. Eles foram registrados ontem. Um idoso de 63 anos morreu depois de ficar 4 dias internado no hospital de base de Rio Preto. Edmur Deolindo Moretti levou uma facada no tórax depois de uma briga com o ex-marido da atual namorada. O caso foi lá em Potirendaba, na terça-feira da semana passada. Ele ficou internado e acabou morrendo. A mulher também ficou ferida, mas foram apenas ferimentos leves. Depois de ferir o casal, o homem fugiu, se escondeu em uma chácara, mas foi preso horas depois pela polícia militar. O homem já tinha passagens pela polícia por agressões contra a própria mulher, e permaneceu preso. E em Paraíso, hoje a gente acorda com a notícia de um idoso de 81 anos que foi encontrado morto dentro de casa. O corpo de Antônio Cristóvão dos Santos tinha 6 marcas de facada. A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, que é roubo seguido de morte, pois foram levados de dentro da casa dele televisores, celulares, joias, além do carro da vítima. Ainda não há pistas dos criminosos. E também tivemos uma briga no trânsito na tarde de sábado que terminou em tiros na casa de um dos envolvidos. A vítima, um programador de 26 anos, contou que dirigiu o carro no bairro São Francisco quando bateu ali por acidente em outro veículo que era dirigido por uma mulher. 3 homens desceram do carro e acusaram a vítima de ter causado o acidente. Ainda durante a discussão, os 3 homens agrediram o programador e que ele só conseguiu sair também da briga depois de contar com a ajuda de pessoas que estavam passando no local. Já durante a noite, um dos homens que estava no carro foi até a casa da vítima, com outro homem e exigiu dinheiro para arrumar o carro. Em seguida, ainda fez ameaças caso a vítima não pagasse o prejuízo. Os homens ainda tentaram arrombar o portão para entrar na casa, mas, como não conseguiram, eles foram embora. Mais de meia hora depois, passou um carro em frente à casa do programador e deu 2 tiros em direção ao imóvel. O caso está sendo investigado pela polícia. E nós vamos chamar agora as principais notícias do dia, direto da redação do Jornal de Hoje, com a Thaís Lobato. É com você, Thaís. Boa tarde, Bia. Boa tarde, internautas do Jornal de Hoje e telespectadores da RP Notícias. Nesta segunda-feira, o Jornal de Hoje tem uma edição especial para contar um pouquinho como foi as eleições 2018 e quais são os resultados. Olha, Bia, matematicamente eleito presidente da República, com 98,38% das urnas apuradas, o candidato Jair Bolsonaro do PSL, que tem 55,34% dos votos em todo o país, ganhou em 15 estados e no Distrito Federal. O oponente, o candidato do PT, Fernando Haddad, liderou em 11 estados. Em uma disputa acirradíssima, João Dória, do PSDB, ex-prefeito de São Paulo, foi eleito governador do estado de São Paulo com 51,75% dos votos válidos, contra 48,25% conquistados pelo candidato Márcio França, do PSB. Com essa vitória, Dória mantém a hegemonia do PSDB no governo do estado e traz como vice Rodrigo Garcia, nascido em Tanabi, que irá representar a região noroeste do estado.
E uma das principais avenidas de Rio Preto, a Alberto Daló, foi tomada de ponta a ponta por veículos que comemoravam a vitória de Jair Bolsonaro. A concentração saiu do Centro Regional de Eventos, de onde o público acompanhou o resultado do segundo turno das eleições. Segundo o diretório local do PSL, a carreata foi organizada por eleitores e apoiadores do candidato na internet. O diretório municipal não organizou nenhum ato na cidade. E a votação do segundo turno para candidatos à presidência da República e governador do estado começou ontem às 8 horas da manhã e terminou às 5. Até o fim da tarde, 24 urnas eletrônicas precisaram ser trocadas nas 3 zonas eleitorais de Rio Preto por apresentar problemas. Nenhuma ocorrência grave foi registrada durante toda a votação. E a cobertura completa com todas as informações dos nossos novos representantes e sobre o domingo de eleições em Rio Preto e toda a região, você encontra no nosso portal. E SEMAI informa que vai enviar equipes em pontos específicos das avenidas Filadélfio Gouveia Neto e a Avenida do Dama para verificar a origem do mau cheiro que incomoda comerciantes, moradores e pedestres. E na previsão do tempo, a mínima é de 17 graus e a máxima de 30. O dia segue com algumas nuvens, mas não chove. Obrigada, Bia, obrigada a todos e até amanhã. Muito obrigada, Thaís. Até amanhã para você também. E a gente segue aqui com as notícias. A Secretaria Municipal de Saúde começa a realizar hoje um mutirão de cirurgias da catarata. Vai ser realizado a partir de hoje e a expectativa é que sejam realizadas quase 3.000 cirurgias até dezembro, em um convênio junto com a Santa Casa. Só o Hospital dos Olhos será responsável por fazer mais de 1.000 cirurgias. Os pacientes selecionados aguardam na fila, e já estão sendo convocados por telefone. Atualmente, a fila de espera é de até 6 meses para passar pelo procedimento. A expectativa é que a fila se acabe com esse mutirão. Os interessados em realizar a cirurgia de catarata pela rede pública municipal devem procurar inicialmente uma unidade básica de saúde, onde passará por consulta com um clínico geral. Depois, havendo necessidade, o paciente será encaminhado ao oftalmologista no Centro Médico de Especialidades ou nos demais prestadores de serviço da área. Com a confirmação do diagnóstico, o paciente entra na fila e vai fazer a cirurgia. E atenção aos motoristas, nós estamos falando sempre sobre as interdições parciais no trânsito da cidade, aqui da região central, para a instalação dos semáforos dos corredores de ônibus. Até às 3h30 de hoje, os cruzamentos das ruas Saldanha Marinho com a Bernardino de Campos estará parcialmente interditado. E amanhã, a partir das 8 da manhã, os cruzamentos das ruas Saldanha Marinho com a Rua General Glicério terá lentidão. Então, muita atenção, quem for sair de casa, sai de casa mais cedo. Quem não for sair, quem não tiver pressa, evita a região, tá? E muita calma que já está acabando, tá? A previsão é que as interdições se encerrem já no próximo dia 1º de novembro. Bom, esse foi o nosso primeiro bloco. A gente vai chamar o nosso apoio cultural e daqui a pouco a gente está de volta. Toda mãe sabe o que é melhor para o seu filho, não é mesmo? E olha que a gente é capaz de tudo, inclusive de decidir a qualidade da água. E é por isso que eu escolhi água mineral natural Minagem. Sua pureza, leveza e equilíbrio são diferenciais que afloram da natureza para a nossa vida. E saber a origem da água é mais importante ainda. Não basta ser água, precisa ser água mineral Minagem. Nessa, eu confio. Você já conhece a Glamour Modas? Não? Então, muito prazer! Nós estamos no ramo de moda há mais de 30 anos e desde então nos especializamos em nossos clientes. Todos os nossos produtos são de confecção própria, com tecidos nobres e corte de alfaiataria. Oferecemos um enorme leque de opções com novidades semanais e vendedores atenciosos. Trabalhamos com uma linha exclusiva de roupas em tamanhos especiais, que vai do 40 ao 60. Vem pra cá! Glamour Modas. O glamour está em você. O sabor da vida depende de quem a tempera. Então venha almoçar ou peça sua Marmitex no restaurante Ele e Ela, em Rio Preto.
Há mais de 30 anos, servindo a melhor comida para você num ambiente reformulado, climatizado e aconchegante. Buffet de saladas, pratos quentes, todos os tipos de carnes e cardápio especial para vegetarianos e veganos. Fazemos festas e coquetéis durante a noite. O restaurante Eliela fica na Avenida Constituição 1649, no bairro Boa Vista. Anote também o delivery 3212-9610. Restaurante Eliela. Cozinhar com sabor é compartilhar amor. Na Pousada Monte Carlo, você estará bem próximo à natureza. Área de lazer com piscina aquecida, passeio a cavalo, salão de jogos, pesca esportiva, piscinas de bolinha e playground também. Todo o conforto e lazer que a sua família merece. Quartos com ar-condicionado, internet e frigobar. Pousada Monte Carlo, Estrada Vicinal, Álvaro Marreta Cassiano Ayusso, quilômetro 2, telefone 17 997 064412, Olímpia. Atenção! A Prefeitura de Rio Preto abriu o Programa de Pagamento Incentivado, o PPI. Quem tem dívidas vencidas ou parceladas de IPTU ou ISS, entre outras, pode ter o benefício. Inclusive as inscritas ou não em dívida ativa, ajuizadas, parceladas ou reparceladas. Pagamento à vista, isenção de 100% dos juros e multa. Antecipação de parcelas, 30% de desconto. Adesões até 14 de novembro no Poupa Tempo ou Ganha Tempo. Consulte as condições no site da Prefeitura. O RP Notícias está de volta e a gente segue até 12h30. E hoje, um dia depois das eleições, as eleições que elegeram Jair Bolsonaro, eu já confundindo os nomes, né? Elegeu Jair Bolsonaro para a presidência da República e o Dória para governo do estado. A gente recebe aqui o Paulo Napoli, um cientista político, que vai contar um pouquinho para a gente do que a gente pode esperar sobre isso. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Bia. Boa tarde, telespectadores. Estou muito contente, muito feliz, muito honrado por poder ter essa oportunidade de conversar um pouco com vocês a respeito do que está acontecendo no país. Enfim, é muita coisa, é muito complexo, então é interessante que a gente consiga de fato entender o que está acontecendo. Vamos começar um pouquinho falando sobre a presidência, né? Um presidente não é presidente sozinho, então ele precisa contar com os senadores, ele precisa contar com a Câmara dos Deputados Federais. Conta pra gente um pouquinho o que a gente pode esperar para o ano que vem. Tá. Aconteceu algo muito singular, muito diferente nessa eleição em comparação com as outras. Então, aconteceu uma renovação do nosso Congresso, da Câmara dos Deputados Federais, do Senado e também aqui, no caso do Estado de São Paulo, da nossa Assembleia Legislativa. Em média, houve uma renovação de quase 60%. Então, muitos dos nossos atuais parlamentares agora, a partir de 2019, são pessoas assim, que a primeira vez estão exercendo mandato. Enquanto que outros políticos tradicionais, inclusive aqui da nossa região, não foram eleitos. Pessoas que há décadas participavam da vida pública aí, da nossa política brasileira, ficaram de fora. Mas eu acho que assim, antes disso, a gente precisa ter um panorama geral do que está acontecendo para conseguir compreender o porquê dessa renovação, o porquê da eleição de um Jair Bolsonaro, de um Dória aqui no governo do estado. É interessante que a gente consiga entender isso. E a primeira coisa é a seguinte: quais são os canais de participação política que realmente existem e que as pessoas de maneira geral têm acesso? Eles não existem. Eles não existem. Então, assim, o brasileiro comum, ele se sente muito distante dessa política institucional. Então, por exemplo, quem que sabe em Rio Preto que existe um Conselho da Saúde, um Conselho da Mulher? Não sabe. E mesmo aqueles que sabem e que participam desses conselhos, são conselhos consultivos, não são conselhos deliberativos, ou seja, que têm poder de decisão. Então, esses canais são muito fracos e propositalmente enfraquecidos. Deveríamos fortalecer esses canais para que a política passasse a ser, de fato, parte do cotidiano do brasileiro, para que ele se sentisse realmente representado e participante desse processo. Então, não é assim que acontece. A política no Brasil, até lembrando o Guilherme Boulos, ele diz assim, né, que a política no Brasil é como se fosse o Big Brother. A cada 4 anos você escolhe quem fica e quem sai.
Então, isso é muito preocupante, isso é muito ruim para a nossa democracia. E por ser dessa maneira, a maioria dos brasileiros fica esperando, então, a chegada desse Messias que, como que num passe de mágica, vai resolver todos os problemas da população. Como se fosse possível isso. Ele, uma única pessoa e uma bancada, tendo maioria ou não, como se somente essas pessoas conseguissem, então, resolver o problema do Brasil. Parece que assim, o Brasil tem um problema, ele precisa ser resolvido. Então, o candidato X está mais preparado que o Y para resolver esse problema. Ele foi eleito, ele vai resolver esse problema. Mas é muito mais complexo do que isso, do que achar que é dessa maneira que as coisas vão acontecer. A gente vive hoje uma crise política no Brasil. Começou com uma crise econômica mundial em 2008 e essa crise econômica se alastrou no mundo inteiro. Bom, tivemos o Partido dos Trabalhadores aqui no Brasil que também não souberam tomar medidas efetivas para o controle dessa crise, então ela foi se agravando e ela acaba então se transformando numa crise política. O que significa uma crise política? Significa então que esse brasileiro comum, que a participação política dele se resume de 4 em 4 anos a ir lá e apertar o botão da urna, ele se vê descrente dessas pessoas que historicamente participaram então do pleito eleitoral. Ele não se sente mais representado. E, então, isso gera uma crise política. E a figura do Bolsonaro e do partido dele, que é o PSL, que, por exemplo, não tinha nenhum deputado na nossa Assembleia Legislativa e agora tem a maior bancada, com 15 deputados estaduais, as pessoas personificaram na figura dele e do partido dele essa antipolítica, esse antissistema. Então as pessoas estavam sedentas, as demandas eram, queremos algo fora dessa política institucional, queremos algo fora disso que está dado, disso que está posto, não quero escolher mais do mesmo. E essas pessoas o Jair Bolsonaro, de uma maneira muito habilidosa, conseguiu deslocar essa figura dele da imagem desses políticos tradicionais, e ele também é um desses políticos tradicionais. Faz 28 anos que ele é deputado, a família toda dele vive da política, são vereadores, são deputados estaduais também, federais, só que ele conseguiu deslocar essa imagem dele da política tradicional com um discurso antissistema, que era exatamente o que as pessoas queriam naquele momento. E um discurso que historicamente é da esquerda, né? Exatamente, Bia. Esse discurso antissistema, ele sempre foi um discurso da esquerda. Então, quem foi que sempre fez a denúncia de que o Estado é instrumento da classe dominante para a opressão das demais classes? Sempre foi a esquerda. Quem fez o discurso de que os aparelhos repressivos do Estado, como a polícia, forças armadas, servem para manter o status quo, para manter a coisa como está? Sempre foi a esquerda. Só que de uns anos para cá, essa esquerda ela se acomodou na institucionalidade. E esses 13 anos do governo petista facilitaram isso, potencializaram isso. Então, em vez da esquerda continuar indo à luta, demonstrando ali o real motivo das desigualdades, não, ela preferiu se institucionalizar e aí ficou tudo aí no âmbito da legalidade. Então, vamos fazer um abaixo-assinado, vamos fazer uma petição, vamos fazer algo do tipo. E aí, o junho de 2013, que teve aquela explosão de pessoas nas ruas, começou por conta do aumento da passagem, mas aí depois começaram a aparecer outras pautas, como saúde, educação, enfim. Ali era o momento histórico dessa esquerda tradicional, dessa esquerda revolucionária, dessa esquerda antissistema, falar assim, peraí, também somos isso, somos nós que podemos guiá-los nesse processo. E ela não apareceu ali. Ela preferiu recuar e continuar no âmbito da institucionalidade. E aí quem apareceu então? Que novo ator surgiu então nesse momento para atender essas demandas? A extrema-direita, que não é nem a direita tradicional, é realmente a extrema-direita. Porque tanto a extrema-direita quanto a extrema-esquerda tem um discurso anti-institucional, anti-Estado. Então, a extrema-direita conseguiu atender essas demandas e as pessoas começaram, o cidadão comum mesmo, começou a se sentir representado, então, por essa extrema-direita. Entendi. É uma representação que também levou pela situação econômica. Claro, tudo teve início dentro de uma situação econômica que aconteceu. Então, assim, imaginem um cenário, se a gente pudesse pegar uma máquina do tempo, voltar para 2007... E colocasse ali, bom, o Jair Bolsonaro é um cara que já existia aí desde o começo dos anos 90, mas pode ver, o discurso dele até poucos anos atrás, não precisa nem voltar até 2007, até poucos anos, era um discurso cômico, tanto que ele participava do quê? De programas de entretenimento.
era um cara que não era levado a sério. Tanto que ontem, no discurso dele, ele atacou a mídia dizendo, vocês nunca me levaram a sério. Vocês sempre me colocaram em situação vexatória. Aí, agora eu sou o presidente do país. Então, realmente, a situação econômica foi o gatilho para isso tudo. Tanto que em 2005 teve o caso do mensalão do PT. Mas numa época o quê? De pleno emprego, de ProUni, de Bolsa Família. Então aquilo não atingiu o eleitorado ali do PT. Mesmo naqueles casos, as denúncias de corrupção começaram ali em 2005 com o mensalão, o Lula foi reeleito sem problema algum, então aquilo não afetou as pessoas. Agora, o momento pós-2008 e aqui no Brasil pós-2012, que foi quando começou a se intensificar mais a crise econômica, quando começa a faltar comida na mesa do brasileiro, quando ele percebe que agora o filho dele não tem mais o financiamento para poder estudar na faculdade que antes estudava, aí ele começa a perceber, não, peraí, alguma coisa está errada e eu quero mudança. Então, o gatilho disso tudo foi a crise econômica, que aí acabou, então, se transformando numa crise política. Na cabeça do brasileiro hoje, o Brasil enfrenta dois grandes problemas. A corrupção na política e a segurança pública. Isso, assim, foi introjetado na cabeça do brasileiro. Ele acha que esses são os dois grandes problemas e que, atacado esses dois grandes problemas, como que num passe de mágica, as pessoas vão voltar a viver bem, o emprego vai voltar, todo mundo vai ter segurança. As pessoas acham isso. Se a gente pegar os índices de criminalidade, estão diminuindo de 2, 3 anos para cá. Constantemente eles vêm diminuindo. Então, acho que foi uma imagem realmente vendida a situação da segurança. Total. Né? Total. E da corrupção também. Como se o Partido dos Trabalhadores, não que não tenha todo o demérito também, mas como se eles tivessem inventado a corrupção. Então agora chegamos ao auge da loucura de dizer, por exemplo, que a ditadura militar nunca existiu, que não teve corrupção na ditadura militar, que não teve corrupção nos 8 anos do governo FHC. Pô, olha o que foi a compra de voto dele para conseguir a reeleição e vários outros casos. Mas enfim, eles conseguiram, de uma maneira muito ardilosa, muito hábil, transferir essa ideia, então, da corrupção. Se o grande problema é a segurança pública e a corrupção, quem que é o grande protagonista dessa corrupção? O Partido dos Trabalhadores. Então ele precisa ser extinto. Eu preciso exterminá-lo da política. Porque ao exterminá-lo da política, então o problema da corrupção no Brasil está resolvido. Porque o problema da corrupção é o monopólio daquele partido, mas de nenhum outro partido. E o problema da violência eu resolvo aumentando a militarização da vida das pessoas. Então eu vou armar as pessoas, eu vou fortalecer ainda mais a polícia, eu vou fortalecer ainda mais as Forças Armadas. Não é para uma casa. 3 semanas atrás o Trump fez uma doação de 90 blindados para o Brasil. Então isso criou no imaginário do brasileiro comum de que o problema é esse e que a solução é essa. O extermínio então do PT, da política, porque eu resolvo o problema da corrupção, e as ocupações nos morros, enfim, o fortalecimento da polícia do outro lado, para que eu consiga resolver esse segundo problema, que é a violência. E tanto o caso da corrupção quanto o da violência está mais do que claro, você mesmo estava citando aí, de estatísticas e números mostrando que a realidade não é essa. Por exemplo, desde da lei do desarmamento, que vem diminuindo a violência. E países que adotam uma política flexível quanto ao acesso a armas de fogo, você tem um aumento da violência. Então, achar que armar a população vai fazer com que ela fique menos violenta, isso é uma equação errada. É só ter um mínimo de leitura e perceber as estatísticas para você perceber que não é isso que vai acontecer. Mas como ficou muito introjetado de que esse é o problema e essa é a solução, a figura do Bolsonaro, do partido dele, da bancada que se formou ali em volta dele, parece então dar essa solução. E num momento de crise econômica que as pessoas, o cara não tem emprego, não tem o que comer dentro de casa, ele quer uma solução rápida para o problema dele. Então um discurso que vai falar que vai resolver o problema dele daqui 10 anos, daqui 5 anos, não interessa. Ele quer algo que resolva o problema dele agora, de imediato, mesmo que seja uma mentira. Mas ele prefere acreditar nessa mentira e acreditar nesse sujeito do que apostar num outro que vai dar a resolução a médio e longo prazo. Entendi. Bom, isso foi o nosso comentário a respeito da presidência. Para quem tiver alguma dúvida em relação às estatísticas que a gente está citando aqui, o site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e tem também a Secretaria de Segurança Pública Nacional, tem lá os dados disponíveis, tem uma parte lá que se chama estatísticas, né? Quem tiver interesse pode baixar esses dados, pode ver esses dados, pode colocar isso no Excel e gerar um gráfico que vocês vão ver que a imprensa vem noticiando constantemente
constantemente, diminui o número de roubos, diminui o número de furtos, né? Enfim, alguns desses casos realmente vêm acontecendo, tá? E eu queria conversar agora com o Paulo também um pouquinho em relação ao nosso governo do estado. Rio Preto ficou fora da casinha. Essa é a verdade. A gente tem muitos poucos representantes, como você tinha falado, e a gente agora, o que Rio Preto pode fazer, o que Rio Preto pode esperar do governo do estado? Conta pra gente um pouquinho. Tá, legal, Bia. Bom, a disputa polarizada do governo do estado foi uma disputa dentro do próprio PSDB, né? O Márcio França fazia parte da equipe, e aí você tem o Dória, que também está rachado dentro do PSDB, então foi uma disputa interna do PSDB, ali Dória e Márcio França. O Dória foi um sujeito que também utilizou dessa notoriedade que foi o Bolsonaro e toda essa avalanche de votos que ele recebeu e apoio, tentou se aproximar, parece que não teve ali... O Bolsonaro, assim, se aproximou dele, mas de maneira tímida, dava um apoio aqui, outro ali, mas percebendo qual seria a intenção do Dória, preferiu não, assim, um apoio declarado, explícito, mas o Dória fez também uso disso para conseguir se eleger. É um sujeito também que aposta muito nessa questão da segurança pública. Não sei se vocês viram hoje a declaração dele, agora como governador eleito. Detalhe que até membros históricos do partido, do PSDB, não foram cumprimentá-lo, de tão esquisito que está a relação ali, então não sabemos o futuro disso, a permanência ou não do Dória dentro do PSDB, mas em compensação também o PSDB não pode se dar o luxo de perder o governo do estado de São Paulo. Eles só conseguiram fazer 3 governadores, até o PT conseguiu fazer 4 governadores no Brasil e o PSDB conseguiu só fazer 3. Então, a crise maior está no PSDB, então, não no PT. O PSDB foi de longe o partido que mais perdeu com essa eleição, de longe. O PSDB tinha a maior bancada na Assembleia Legislativa, hoje é a 4ª bancada, perdeu 11 deputados estaduais. No Congresso também o PSDB perdeu muita força, perdeu alguns governos, então de longe o partido que mais perdeu com essa eleição foi o PSDB. Claro que o PT também sofre todo esse estigma, mas ainda assim tem a maioria de deputados federais. A maior bancada é a bancada do PT dentro do Congresso, e isso também o Bolsonaro vai ter que conseguir achar estratégias para conseguir fazer alianças e conchavos, para conseguir fazer com que as suas medidas e propostas sejam aprovadas. E ele foi eleito com o discurso de que não faria conchavos com nenhum outro partido, mas ele agora se vê obrigado a fazer isso, graças a essa bancada do PT que é a maior. O PT tem o maior número de governadores, 4 governadores, o PSDB ficou só com 3. E o Dória, hoje cedo, fez uma declaração dizendo que a polícia está na gestão dele, porque ele não teve o apoio da Polícia Militar, grande parte da Polícia Militar não apoiou o Dória, apoiava o França, e acho que para tentar essa aproximação com os policiais, ele fez uma declaração esdrúxula hoje, dizendo que ele vai contratar os melhores advogados para defender os policiais que matarem suspeitos. Então, é uma coisa assim que chega a ser bizarra. Bom, a maioria dos nossos deputados aqui da região não foram eleitos. Dos deputados estaduais aqui da região, que eram 9 deputados, só 3 foram eleitos e nenhum é de Rio Preto, são cidades próximas aqui. Então, outros deputados estaduais que também, historicamente, sempre compuseram ali a Assembleia Legislativa, também não conseguiram. Então, o Rio Preto perde bastante com isso, porque tínhamos até deputados que faziam um trabalho interessante aqui na nossa região, que não foram eleitos. E temos um governador aí que flerta com o PSL, que está rachado dentro do PSDB, que vai dar continuidade. Bom, sou professor, então é imprescindível que se fale disso. A ideia da transformação da educação básica toda ser ensino à distância. Então esse projeto está em pleno andamento, há as parcerias aí da escola pública com as escolas técnicas, e aí você tem também, sinalizando isso, o próprio governo federal, porque uma das propostas do Bolsonaro também é essa, né? Ele diz que educação não é investimento, educação é um gasto, e que então transforme toda a educação à distância, até mesmo o ensino fundamental. E aí nós temos um governador, então nós vamos ter um presidente com esse discurso e vamos ter um governador com esse mesmo discurso que vai dar seguimento àquilo que já começou lá no começo dos anos 2000, já no governo Alckmin, depois da morte do Covas, nesse processo de transformação do ensino em ensino à distância e precarização cada vez maior da escola pública. E isso com certeza vai ser dado continuidade.
Gente, eu vou falar para vocês que eu continuaria conversando aqui por mais um bom tempo, que é muito bom ouvir um pouquinho mais sobre o que a gente pode esperar do Brasil, mas infelizmente o nosso horário já deu. Muito obrigada pela sua participação, viu, Paulo? Obrigado. Espero receber você aqui mais vezes. Nossas portas estão abertas para você, tá bom? Obrigado, Bia. Obrigado, telespectadores. Um bom dia. Bom, pessoal, amanhã a gente está de volta aqui na TV Rio Preto, canal 7 da NET, a partir do meio-dia. Até amanhã.